Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Mais um domingo, mais um culto, com muita fé, com muita alegria. Queria que vocês em casa se levantassem, estendessem as suas mãos e começassem a agradecer a Ele, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Deus é bom, Ele é a nossa força, aleluia. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de grito de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de grito de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus meus aqui, meu sorriso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina. Nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. A alegria do Senhor é minha força. Vivemos o sobrenatural de Deus. Deus é bom. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de grito de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu aqui. Isso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina. Nada falta,
volta não. Ele sempre proverá. Deus sempre proverá. Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão. Sobrenatural, 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 sobrenatural de Deus. Ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício. Alegria do Senhor, alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão. Sobrenatural, 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 sobrenatural. Oh, Deus bom. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre o meu amado é o mais belo.
Boa noite, irmãos, a paz, como vai? Como vocês estão nesse momento ainda de quarentena, mas a alegria do Senhor tem sido a nossa força. A gente não tem entrado em pânico, em desespero, como boa parte da população, por conta das notícias ruins que chegam a todo instante. Nós temos sido alimentados pela palavra, né, com as lives, com os nossos cultos transmitidos. Eu creio que para a sua vida só vai melhorar. Não há motivo de pânico, não há motivo de desespero. Quando a gente fala assim, talvez quem não consiga nos compreender, ou talvez não tenha a intenção de compreender o que é a fé, pode pensar que isso é quem está fazendo pouco caso do que o povo está vivendo hoje, né? Que essa doença é séria, que as pessoas estão morrendo. Nada disso que nós estamos falando é para minimizar o que vem ocorrendo com a população. Pelo contrário, é para chamar a atenção da população que existe um Deus todo-poderoso que está acima dessas coisas e que nos coloca também nessa posição. Então, a gente não tem intenção, quando fala com relação à nossa fé, manifestando a intenção do nosso coração em ajudar você a se manter nesse nível de fé, a ponto de que você não sofra dano, de que você não tenha nenhum problema que venha a paralisar por completo a sua vida. A nossa intenção não é minimizar o que vem ocorrendo. Na verdade, nós queremos apresentar a solução, porque nós cremos que a solução vem da palavra de Deus. Não há por que duvidar disso e a gente não pode concordar com aquilo que o diabo tem feito. Nós não vamos nos mover por aquilo que o diabo tem feito, por aquilo que o inimigo tem feito nas famílias, nas pessoas. Nós vamos nos mover por aquilo que a palavra diz a nosso respeito e a respeito da igreja. Então a gente sabe que existem sim pessoas falecendo por essa doença, existem pessoas perdendo negócios, pessoas perdendo empregos, pessoas perdendo o seu sustento até, mas a gente sabe que acima de tudo isso está o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, que nada mais é do que Ele próprio manifestado no papel, escrito, crido e falado por nós como uma fé gerada no coração pelo resultado da palavra. Então, não é uma coisa que você vá pensar que a gente é louco, vocês são loucos, estão fazendo pouco caso de uma coisa tão séria. Não, a gente não está fazendo pouco caso. A gente está fazendo o caso certo, que é o caso da palavra. A palavra, sim, domina todas as coisas. E nós vamos falar esta noite aquilo que Deus tem colocado no nosso coração com relação à ação de Deus para com o seu povo num momento de crise, de dificuldade. A gente pode pensar de várias formas numa solução para o problema que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a humanidade, mas a solução está em Cristo Jesus. O ser humano, somente com a inspiração divina, através da sua palavra, pode chegar a uma solução para tudo isso. Nós cremos que Deus pode, sim, agir na mente e no coração dos cientistas, dos médicos, das pessoas que são estudiosas da área de saúde, para que achem soluções humanas para que essas coisas sejam dissipadas da população mundial, para que as pessoas do mundo tenham acesso ao medicamento adequado, seja ele qual for. Não tem nada a ver com política isso é uma necessidade humana, e a gente crê que Deus pode agir, a gente ora para que Deus possa levantar homens e mulheres, né, estudiosos, cientistas, que possam cuidar da população. Mas independente dessa atuação da medicina, da ciência no mundo, nós temos a palavra em operação por muito tempo em nossas vidas. E a gente vê os resultados da palavra, a gente sabe que o Deus que opera a favor de a cura de uma dor de cabeça, cura também o Covid. O Deus que cura o Covid é o Deus que cura o câncer. O Deus que abre uma porta de emprego é o Deus que faz a pessoa ser promovida no trabalho. A pessoa que abre um negócio pequeno é Deus que pode fazer o negócio da pessoa crescer também, faturar mais, prosperar mais, contratar mais pessoas. Na verdade, nós cremos que o mesmo Deus que faz
o que a pessoa pode achar que é simples, ele pode fazer o que é complicado também, porque não há impossíveis para Deus, e a palavra dele nos diz isso. Então eu quero compartilhar com você hoje algo que Deus colocou no meu coração acerca do que ele fez para com o povo de Israel. E nós vamos falar um pouco da diferença do povo de Israel naquela época para nós hoje como igreja. Na verdade, quando ele atuou junto ao povo de Israel para tirá-los do Egito, para tirá-los da escravidão, ele se mostrou o tempo todo presente com ele, cuidando do povo. Deus sabia que o povo tinha necessidade, a palavra diz que ele ouviu o clamor do povo na escravidão do Egito, e ele tomou atitudes para proteger o povo, para poder fazer com que o povo saísse daquele lugar numa condição superior a que entrou. E o salmista, no Salmo 105, no versículo 37, diz assim, Salmo 105, versículo 37, diz assim, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia nenhum inválido. A versão da Bíblia Viva diz assim, assim o Senhor tirou o seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Em toda a multidão de israelitas não havia uma única pessoa doente ou aleijada. Aleluia! Esse é o Deus Todo-Poderoso que vê com que o povo em sofrimento, clamando a Ele, naquela necessidade, naquela situação de escravidão, os seus servos, o seu povo, os escolhidos de Deus, a palavra diz que Ele fez sair o povo da escravidão dessa maneira. E há um cuidado de Deus, todo mundo sabe da história de como viveu o povo naquela época, há um zelo de Deus para com essa retirada também. Vê que o povo no caminho era guardado durante o dia por uma coluna de fumaça, para que houvesse uma certa proteção, vamos dizer, um toldo protegendo o povo do sol. Vamos falar também com relação à coluna de fogo que vinha trazendo o povo, no deserto sendo frio à noite, trazendo um aconchego maior para o povo e guiando o povo ao mesmo tempo. A gente vê o zelo de Deus ali trazendo maná para suprir o povo, o pão do céu descendo para o povo, para alimentar o povo. Nós vemos também Deus fazer com que as rochas se abrissem e dessem água para o povo ser dessedentado. Então nós vemos o cuidado e o zelo de Deus nesse processo, nessa retirada do povo. Além de tudo isso, a palavra diz que eles saíram com muita riqueza. Aleluia! Carregado de riqueza, ouro e prata. Então, veja bem, nós temos a consciência de que o povo de Israel teve o cuidado de Deus na retirada daquele problema, naquela aflição que o povo viveu por muito tempo. O povo foi escravo por muito tempo, o povo sofreu por muito tempo, humilhado por muito tempo. Nada mais é do que uma demonstração do que o povo vem passando hoje. Hoje as pessoas desdenham da população mais pobre, mais carente, desdenham até daqueles que têm mais condição e que creem nessa palavra. Porque o diabo embutiu na mente do povo, colocou na mente do povo que o que vem acontecendo é tão terrível que não há solução, a não ser as atitudes que o governo vem tomando. Só que nós não queremos falar de política nesse momento, falamos da palavra. Nós não queremos questionar o que eles estão dizendo, mas a palavra não pode ser questionada. Se a palavra diz que Deus teve poder para tirar o povo de Israel, que vivia numa outra configuração de aliança, que vivia num outro histórico de vida para com ele, num outro nível de relacionamento, esse povo foi retirado dessa forma, não havia um só doente no meio deles. Assim Deus retirou-os de lá e trouxe ele para o lugar que Deus estabeleceu que eles ficassem. Não houve nenhum necessitado entre eles, eles saíram carregados de riquezas. Então eu creio que nesse tempo é um tempo onde, no modelo do que aconteceu com Israel, dentro do padrão da aliança que eles possuíam, uma referência para nós que estamos hoje numa nova aliança, baseada em superiores promessas, é que nós vamos passar por essa crise, nós vamos passar por esse deserto, cuidado pelo Senhor, e vamos sair deles prósperos como nunca prosperamos antes. Nós vamos sair saudáveis como nunca fomos saudáveis antes. Nosso nível de saúde vai aumentar, o nosso nível de prosperidade vai aumentar, a nossa disposição vai aumentar, porque Ele vai nos conduzir em triunfo, porque a tua palavra diz isso, a palavra de Deus diz que Ele, Jesus Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Então não há por que temer diante da dificuldade que o mundo passa, que as pessoas passam. Nós estamos numa nova configuração de aliança baseada em superiores promessas, e a nossa condição é que nós estamos assentados com Cristo muito acima de qualquer nível de perseguição, de destruição que venha para a humanidade. A nossa condição hoje, nível de vida, não quer dizer
que essas coisas não podem acontecer com os servos de Deus. Mas, na verdade, eu não estou dizendo que o crente é privilegiado a ponto de ser um ser humano melhor, não. Ele é privilegiado por ser filho de Deus. Então, toda a humanidade já tem isso disponível para ela. Eles precisam ouvir essa verdade, reconhecer essa verdade e acreditar que o que Jesus Cristo fez é para toda a humanidade. O que Jesus Cristo fez não é apenas para aqueles que nasceram especiais, para aqueles que são destinados ou predestinados à salvação, não. Jesus Cristo morreu para que toda a humanidade vivesse dessa forma. Para toda a humanidade aceitar Jesus como Senhor, reconhecer que a palavra dele é suprema e que ela estabelece o ser humano em vitória. Só a palavra de Deus pode mudar a história do homem. Com todo o esforço, com todo o intelecto que o homem possua, atingir níveis de mudança espetaculares que essa situação exige, só em Deus nós podemos encontrar. Só em Deus nós podemos saber que temos a condição de sair à rua, guardando, obedecendo os limites que as autoridades estabelecem para o trânsito na rua. Claro que nós vamos obedecer, nós não estamos aqui para ser contrários ou desobedientes a essas coisas, mas a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O que está acontecendo no mundo hoje é a operação da lei do pecado e da morte. Mas a palavra diz que nós fomos livres, aleluia. Não há mais lei do pecado e da morte operando em nossas vidas. Porque a lei do Espírito de vida é a lei perfeita e verdadeira que Tiago diz, essa lei que opera em nossas vidas hoje. E essa lei é a palavra de Deus, é o próprio Jesus em manifestação. É essa palavra que traz a realidade que nós temos hoje em Cristo Jesus. E isso está acima do que ele pode ter feito pelo povo de Israel. O povo de Israel vivia numa antiga aliança, como servos de Deus. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Eles viviam numa aliança inferior à que nós vivemos. Então, mesmo nessa aliança inferior, Deus se mostrou forte por ele. Paulo, no capítulo 13, no capítulo 13, sim, o apóstolo Paulo falando em Atos 13, ele fala que foi com um braço forte que Deus tirou Israel da situação do Egito. Então, Deus operou com um braço forte, falando da poderosa ação de Deus naquela situação. Então, o Deus que agiu para com os seus servos, de forma que eles pudessem sair nessa condição. Imagine nós que somos filhos de Deus, que estamos estabelecidos numa nova aliança, baseada em superiores promessas. Imagine você o que ele pode fazer, o que ele vai fazer por você e por mim, por nós, que somos filhos baseados nessa aliança, estabelecidos nessa nova aliança. Imagine o que ele vai fazer. Nós vamos sair, vamos prosperar em meio à crise. Vai haver sim prosperidade em nossa casa em meio à crise. Eu sei que ideias vão surgir, situações vão acontecer para que novas rendas aconteçam. Aonde aparentemente os negócios estavam acabando, novos negócios surgirão. Aonde os empregos parecem que estavam se tornando escassos, nós veremos aumentos de emprego, nós vemos prosperidade acontecendo. Eu creio sim, firmemente, que nós vamos passar e vamos sair dessa crise baseados nessa palavra. Cercado de riqueza, carregado de riqueza, ouro e prata, e nenhum doente no nosso meio. É a palavra que diz isso, nós temos essa condição, glória a Deus por isso. Deus é todo poderoso e Ele tem a habilidade de nos tornar mais que vencedores dentro dessa condição. Então não há por que nós temermos isso. Claro que, humanamente falando, essas informações assustam qualquer pessoa. Se você for dar ouvido a essas informações, você vai acabar operando na dúvida, na incredulidade. Porque o que mais a mídia e mais as informações que chegam para nós é de destruição e morte em tempo inteiro. Não se fala em quantas pessoas foram curadas, não se fala no livramento de Deus para outras pessoas, não se fala em aumento de negócios, não se falam em outras coisas a não ser destruição, a não ser morte, a não ser aumento do número de doenças, de pessoas infectadas. Só se falam nessas coisas. Claro que há um jogo político endemoniado por trás de tudo isso, diabólico por trás de tudo isso, mas essas coisas não podem fazer a regra para a nossa vida. Nós não devemos nos mover por essas coisas. Nós devemos nos mover por aquilo que a palavra diz. A palavra diz que ele tirou o povo dele dessa condição, como servos. Imagine como nós passaremos por isso. Oh, aleluia! Nós temos a condição de acreditar que ele se alegra, se compraz, fica feliz, contente com a nossa prosperidade, não com a doença.
A palavra diz, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Aleluia! A palavra não diz que ele se satisfaz com a doença dos seus servos. A palavra não diz que ele se satisfaz com a falta dos servos. Não. A palavra diz que ele é o pastor e nada falta. A palavra diz que ele se compraz com a prosperidade. A palavra diz que ele se alegra com o sustento das famílias. Deus não tem prazer nem mesmo de ver as famílias que ainda não receberam Jesus sofrerem falta. Na verdade, Jesus não tem nada a ver com essa falta, porque ele também já supriu a falta deles. Eles precisam acreditar nisso, receber isso que Jesus fez por eles também. As pessoas que ainda não reconheceram Jesus passam por dificuldades, como muitos cristãos que acreditam que estão passando pelo vale, que falam que estão passando por aperto no estreito de Jeová. As pessoas têm o hábito de falar isso, como se houvesse a necessidade de Deus hoje provar a fé de alguém com essas coisas. Nós temos a palavra para nos guiar a toda a verdade. Deus não precisa te instruir com doença, com Covid, com falta, com desemprego. Não precisa isso. Ele não quer testar você no momento de desemprego para saber se você é crente mesmo ou não. Ele não tem interesse nenhum em fazer isso, porque, ao contrário, ele estaria colocando a palavra dele em xeque. Jesus Cristo morreu, então, em vão. Não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que tenha a própria vida de Deus, a vida que supre, a vida que alimenta, a vida que prospera. A própria vida de Deus é a vida que estabelece vitória para nós. Então, a vida que a pessoa vivia antes, sem Jesus, no momento que ela recebe Jesus como Senhor, ela se torna nova criatura, ela passa a ter um direito que a palavra diz que agora é dela. Ela agora tem acesso a isso. Então, coisas acontecem para que as pessoas comecem a se enquadrar nisso tudo. Na verdade, nós só não desfrutaremos dessas coisas se nós não observarmos a palavra. Se nós não observarmos a palavra, não atendermos aquilo que a palavra diz, não praticarmos a palavra, nós realmente ficaremos fora disso. Na verdade, o preço que precisa ser pago é apenas crer e viver o que a palavra diz. Você não tem que passar por nenhum problema para aprender um pouco mais ou se aproximar um pouco mais de Deus. As pessoas, às vezes, costumam dizer que os problemas nos aproximam mais de Deus. Já vi gente falando isso, que as dificuldades, a pobreza, a doença, a miséria, as dificuldades da vida aproximam mais a gente de Deus. Gente, pelo contrário, isso afasta, isso causa temor, causa angústia, tristeza. E, na verdade, não é a tristeza do Senhor que é a nossa força, é a alegria. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com um propósito correto, nós vamos cumprir aquilo que foi estabelecido para cada um de nós. Na verdade, tudo isso que eu estou falando, nada do que eu estou falando, na verdade, substitui o principal na sua vida e na minha vida. O principal para nós que somos filhos e filhas de Deus é cumprirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida. E o propósito que Deus tem para a nossa vida não engloba viver uma vida de miséria ou de doença. O mais importante para nós deve ser viver para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, quando a gente se estabelece como uma pessoa que quer cumprir o propósito de Deus, estabelecido para cada um de nós, com toda certeza, todas as coisas nos são acrescentadas. Porque o propósito deve ser o principal. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Qual o seu chamado? Qual o seu propósito? Para que o Senhor te chamou? Todo ser humano tem um propósito na vida. Ninguém nasceu por acaso. Você não está aqui de passagem, você não nasceu por acaso. Você não chegou aqui apenas para fazer um período de tempo na terra e depois ir embora, apenas. Não, você veio com um propósito. Você recebeu de Deus um propósito. Você, como filho e filha de Deus, precisa conhecer esse propósito. Porque quando você avança para esse propósito, você está fazendo com que todas as coisas sejam acrescentadas a você. Porque o propósito de Deus para a sua vida não é que você viva em sofrimento, em tristeza, em perda, em derrota o tempo todo, não. Essas coisas podem acontecer, mas a Bíblia diz que por um caminho o inimigo vem contra você, mas por 7 caminhos ele vai viver, ele vai fugir de você. No mundo passareis por aflições, não é ficar na aflição. Você não foi chamado para viver na aflição, você pode até passar por ela. Como a palavra diz, é momentânea, não é isso? A palavra chama de momentânea. Aleluia. Então, é momentâneo, é por um tempo, esse período vai passar. Talvez você está tão atormentado com as notícias que você se encontra numa situação de medo a ponto de achar que vai morrer a qualquer momento.
mas cumpra o que a palavra diz: viverei e não morrerei, e contarei as obras do Senhor. Abra sua boca para dizer isso. Viverei, não morrerei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 107, versículo 20, fala sobre isso. Aleluia. Vamos ler aqui, Salmo 107, versículo 20. Não, eu troquei. 118, é isso? Me ajudem aqui. 118 ou 117, 18. 118, 17. Salmo 118, 17. Diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então, no momento que você sente a dificuldade de achar que você está sujeito a morrer com essa doença, que você não pode cumprir o teu propósito na terra, porque se você pegar essa doença, algo vai ser impedido, você acha que Deus não está pensando no seu futuro? A palavra diz em Isaías que Deus é aquele que faz o fim no começo. Então, o seu fim já está estabelecido em Deus. Então, diz aqui a palavra, quando esse pensamento vier a você, Salmo 118, verso 17, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Confessa essa palavra, creia nela, fique firme nela. Não tenha medo das notícias ruins. Eu sei que as coisas são tão pesadas às vezes que é necessário até que você tome a atitude de não assistir certos telejornais. Na verdade, até fugir dessas informações. Se encha da palavra, flua com a palavra, fale a palavra. Agora, o próprio Salmo 105, no versículo 45, diz por que Deus fez com que o povo saísse dessa situação do Egito de escravidão, nessa condição de prosperidade. O verso 45 diz assim: para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem a lei. Aleluia. Então, até tudo que Deus moveu para que o povo obedecesse a palavra, para que o povo pensasse na palavra, para que o povo se estabelecesse na palavra, cumprisse a palavra. E, na verdade, tudo que ele fez foi para que você vivesse baseado na palavra, cumprindo aquilo que a palavra diz. Então você foi colocado no nível de ser um ser humano mais que vencedor. Posso até te dizer que se torna você uma pessoa superior. Não é que você é melhor do que outros seres humanos, apenas eles não reconheceram isso ainda. Apenas não receberam aquilo que Jesus Cristo fez por eles. A palavra de Deus, além de te tornar uma pessoa superior, nesse nível, ela se torna uma pessoa que agora ela é uma autoridade revestida por Deus, e ela tem poder de declarar coisas e as coisas acontecerem. Nós vemos exemplos na Bíblia de homens que ousaram dizer coisas, falar coisas e mudar situações. Como os 12 espias, foram 10 falando errado e 2 falando certo. Os que falaram certo caminharam para a vitória. Como tantas outras pessoas, como Josué, que deu uma ordem e aconteceu o que aconteceu, mudou todo o universo por conta da palavra de um homem. E nós vemos tantos homens que abriram a sua boca, o próprio Jesus dizia e as pessoas eram curadas. E nós falamos aqui algumas semanas atrás que ele falava daquilo que ele conhecia. Aleluia! Aquilo que ele ouvia o Pai falar, ele falava. Então aquilo que você ouve a palavra dizer para você é como se fosse o Pai falando para você. Então você está falando em linha com a palavra, em linha com o coração do Pai. Quando você decreta coisas sobre a sua vida, nada mais é do que a autoridade que Deus te deu para que as coisas aconteçam. Aleluia. No livro de Jó diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Quando você determina algo, quando você declara algo, quando você decreta algo, a palavra lá determinar significa decretar. Quando você decreta algo no mundo espiritual, vai acontecer. As coisas do espiritual são mais reais do que no natural. E quando você dita algo, vindo do seu espírito através da palavra, quando você declara algo, o natural necessariamente vai mudar. Por causa disso, por causa da palavra declarada. Sabe, isso não é utopia. Homens e mulheres têm vivido essa palavra há muitos anos. E nós temos aprendido a praticá-la no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes, nas coisas pequenas. Na verdade, nós podemos dizer, como o próprio pastor Rick Renner disse ontem, de pastores na Rússia, na sua live lá com o apóstolo Guto, ele disse que os pastores estavam falando da queda de arrecadação nas igrejas, dos problemas que eles estavam tendo, e ele disse que eles estavam realmente tendo esses problemas, porque eles estavam dizendo isso. Estavam tendo aquilo que eles estavam dizendo. Então, se nós vamos ter aquilo negativo que dizemos,
Logicamente, se nós dissermos o que a palavra fala a nosso respeito, nós teremos os resultados que a palavra diz. Então, abra sua boca e diga isso. Diga o que a palavra tem feito por você. Você vai passar dessa crise numa condição de mais que vencedor. Você não vai ser derrotado nessa crise. Essa crise não vai paralisar a sua vida. Não acabou aqui. Não acabou aqui. Pode ter certeza que o fim não é agora. Aleluia. O seu fim já está estabelecido no Senhor. Ele é aquele que faz o fim no começo. E o seu fim é de vitória. O seu fim não é de derrota. Você não vai morrer, você vai viver e vai contar as obras do Senhor. Então não tenha medo da morte, porque a morte não é nada diante daquilo que Jesus Cristo fez por você. A palavra diz em Romanos, abra comigo no livro de Romanos, no capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, olha o que a palavra diz, no versículo 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, livremente, aleluia, com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, aleluia, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aleluia. Ele continua dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o Covid poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E eu quero ressaltar essa palavra para você, mais que vencedores. Essa palavra vencedores no original, ela retrata algo além da medida. Aleluia. Ela transmite a ideia de superioridade, supremo, principal, aleluia, de primeira categoria, primeira classe, primeira linha, excelente, maior, mais alto, melhor que, inigualável, sem comparação. É isso que a palavra vencedor diz no original. Inigualável, sem comparação com qualquer pessoa ou coisa, mais do que páreo para qualquer inimigo. De primeira linha, excelente, maior, mais alto, melhor que, inigualável, sem comparação com qualquer pessoa ou coisa, mais do que páreo para qualquer inimigo. Aleluia. Super conquistador, que é completamente, esmagadoramente vitorioso. É isso que a palavra vencedor diz no original. O prefixo dessa palavra acrescenta a ideia de superior, superando a vitória, conquistador, preeminente, muito acima que está em sua volta, do que está em sua volta, se distingue pelo saber, pelo conhecimento. Aleluia. É o que a palavra está dizendo sobre essa palavra vencedor no original. Tudo isso que eu falei está disponível para você e para mim. Então nós estamos muito acima do que está à nossa volta, a palavra já diz isso. Nós estamos assentados com Cristo muito acima nas regiões celestiais, de todo principado, potestade e de todo nome que se possa referir. Quer dizer, de todo Covid, de todo problema respiratório, de toda miséria, de toda falta, de toda perda, de toda necessidade, nós estamos muito acima. Essa é a nossa posição hoje. E essa palavra mais que vencedores engloba tudo isso. Quer dizer que você está numa categoria elevada, você está acima, com Cristo assentado, vendo as coisas muito acima. Ainda que você tenha contato com qualquer pessoa contaminada, não significa que você será contaminado. Não significa que se você tiver que tomar uma condução, um trem, um ônibus, ou um BRT, VLT, seja qual for lotado, não significa que você está sendo exposto ao vírus e você vai ser contaminado.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Creia nisso. Se há necessidade de pegar uma condução, pegue. Acredite que a confiança que Deus tem na sua palavra, você também a tem. Porque quando ele dizia alguma coisa na criação, ele sabia qual é o resultado da coisa que ele dizia. Então, quando você diz a palavra, creia que você acredita no resultado de verdade. Creia mesmo. O resultado é esse. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. No começo desse capítulo 8, a palavra fala sobre isso. Então, esse é o propósito, esse é o interesse de Deus para com o seu povo, para que as coisas possam fluir na sua vida de forma que você não tenha dificuldade de caminhar com a sua vida de forma natural ou sobrenatural nesse mundo. Você não precisa temer e paralisar a sua vida por causa disso. Enquanto há quarentena, enquanto há observação das orientações da autoridade, de ficar em casa, se você tiver necessidade de ficar, se o seu trabalho é um trabalho que não está sendo liberado para ser executado, ou para não fazer, não é uma necessidade como eles estabeleceram para alguns ramos em si. Se não é o seu caso, creia que Deus vai abrir porta para você fluir e prosperar em meio a essa crise. Você não vai ficar paralisado, você não vai paralisar a sua vida. Eu sei que o ideal é que essas coisas sejam observadas de forma mais clara, não política, para que as pessoas possam ter acesso às suas rendas naturalmente. Agora, independente dessa condição momentânea que a população mundial vive, eu vou dizer para você, Deus pode fazer com que corvos traga para você o que você precisa. Aleluia! Lembra lá da viúva? Lembra lá que o pão, a farinha não acabou, o azeite não acabou? Lembra do que Deus fez lá atrás? Deus pode fazer com que a sua despensa seja multiplicada, renda, as coisas aconteçam. Deus pode fazer situações mudarem. Eu vi uma matéria, na verdade eu vi um vídeo de um rapaz, de um grupo na internet, que eles saíram pela rua com baldes cheios de moeda de R$1, para fazer surpresa para comerciantes. Chegaram para um mercadinho de uma mulher, eu não sei qual foi o estado, eu vi muito rapidamente esse vídeo, e a mulher estava sozinha, trabalhando no mercadinho, com o mercadinho surtido de coisas, e ela estava prestes a fechar a porta, quando eles chegaram com aqueles baldes cheios de moeda de R$1, e eles falaram para ela, nós vamos comprar tudo que você tem aqui, sabe, e ela passou toda a mercadoria que ela tinha lá, e deu um valor acima de R$17.000, as moedas deu acho que 14.000 e pouco, o cara ainda passou no cartão mais 1.000 e pouco, e ficou para que ela conferisse o valor no dia seguinte, e ela pudesse, e ele voltaria e pagaria o restante. E ela disse para eles, vocês fizeram, foi Deus que enviou vocês aqui, que eu já não sabia o que fazer. Talvez as pessoas estejam fazendo isso até para aparecer, eu não sei, porque gravaram. Mas Deus pode levantar pessoas e chegar para você e suprir a sua necessidade. Deus pode fazer qualquer coisa. Sabe, Deus pode te dar uma direção, ou falar com alguém, passe aqui e faça isso. Nós vemos tantos testemunhos de acontecer situações de Deus falar com pessoas para que vão à casa de gente que elas nem conhecem, simplesmente para suprir uma necessidade. Agora, não fique apegado a essa necessidade a ponto de você querer apenas que Deus faça por você aquilo que você precisa. Mas tenha no coração o interesse de que seja você aquele que vai suprir. Creia que você tem a capacidade de suprir pessoas. Então, esteja sensíveis ao Espírito Santo para que a direção venha, para que você possa suprir necessidade. Talvez você possa achar, não, mas eu não tenho, eu preciso. Não, você tem algo que possa fazer por alguém. Ele pode usar você para semear na vida de alguém, ele pode usar você para suprir alguém, porque nós somos chamados para prosperar no princípio de ser generoso em todas as coisas. Para toda a generosidade foi para que ele nos enriqueceu, nos prosperou. Então, esteja atento a isso, não fique só na necessidade de ser suprido por alguém. Deus envia alguém, Deus fala com alguém, traz alguma coisa. Deus fala com o pastor, Deus fala com o irmão. Não, pode acontecer, pode. Mas a necessidade é suprida por Deus. Deus usa quem Ele quer. Agora, tenha no coração o propósito de ser você aquele que vai suprir a necessidade. Eu quero suprir necessidade. Eu quero estar disposto para suprir necessidade. Tem que ser esse o nosso pensamento. Sabe, você está passando por uma momentânea dificuldade, vamos dizer assim,
E esse momento que é momentâneo, real, que vai passar para você, não pode ser aquele momento que vai parar o teu princípio de querer ser um daqueles que fazem pessoas prosperarem também, que semeiam na vida das pessoas. Porque é no momento de crise nós temos que semear. Sabe, é no momento de dificuldade que você tem que botar para fora o que está dentro de você. Semear na vida de pessoas, prosperar semeando na vida de pessoas também, suprindo necessidades, apresentando as suas ofertas, os seus dízimos na sua igreja, fazendo com que as ajudas, como nós temos na nossa igreja, que as pessoas trazem o alimento para suprir famílias aqui. Você pode fazer isso também, você pode crer para comprar uma cesta básica e levar para a igreja, ou dar para algum irmão, você pode crer para qualquer coisa. Agora, tenha esse princípio, ainda que você tenha necessidades, tenha no coração a ideia de que você é aquele que vai suprir necessidades. Não fique na dependência, porque nós vemos no mundo hoje, parece que a população, em matéria de política, os governantes das nações, preferem manter o povo debaixo de um jugo de receber cesta, de receber bolsa disso, bolsa daquilo, e o povo fica preso, vivendo debaixo desse domínio. Não pense dessa forma, não. Não é dizer que é legal, eu tenho direito. Tudo bem, você tem direito, mas não fique preso a essas coisas. Você está acima disso. Você pode até receber essas coisas, não tem problema nenhum. Não é esse o problema que eu estou dizendo. Mas não tenha esse domínio, não vive debaixo desse domínio e julgo de sempre receber, sabe? O dá, que dizem provérbios. A sanguessuga, só quero meu, só quero meu. Não é isso não. Você recebe para seguir um fluxo. Entra na sua vida e transborda de você para outro. É assim que funciona, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não pode cortar o transbordante, porque é o transbordante que mantém o fluxo, sabe, da entrada. Então tenha isso no seu coração. Você pode receber uma ajuda, você pode receber um auxílio, não tem problema nenhum. Mas não fique debaixo deste jugo achando que você precisa ser sustentado pelos outros. Você tem que sustentar pessoas. Você tem que suprir necessidades. Queira isso no seu coração. Ainda que tudo ao seu redor diga que você não tem condição. Não, mentira, você tem. Você pode suprir necessidade. E você vai suprir necessidade. E à medida que você agir com esse princípio, as coisas vão acontecendo. Porque um dos propósitos que Deus tem para os seus filhos é que eles supram as necessidades. O propósito da nossa vida é ser provedores, mantenedores. Então esse é o nosso alvo. Tem que ser o nosso alvo no Senhor. Mais que vencedor, supre necessidade. É suprido para suprir. Prospera para prosperar. É abençoado para abençoar. É um fluxo que cerca a sua vida. É um fluxo que constantemente precisa ser mantido limpo esse canal. O canal de um rio, ele precisa ser desassoreado. Ele não pode ser mantido assoreado para que não haja impedimento para a água correr. Da mesma forma, essas coisas na nossa vida. A gente precisa manter o canal limpo para que o fluxo consiga ter o curso natural das coisas, ou sobrenatural das coisas. Você recebe e sai de você para outros, e você continua recebendo, e você continua alcançando outros. Nós temos aí enormes exemplos de pessoas, que não precisamos citar nomes aqui, que começaram abençoando um, daqui a pouco passaram para 2, para 3, daqui a pouco estão com um grupo de pessoas sendo supridas, mas o princípio não é apenas com que as pessoas sejam mantidas debaixo desse jugo do receber apenas, mas que elas possam receber para dar também, para prosperar outros. A história do ditado que dizem, eu não sei, tenho certeza se é americano, não é só dar o peixe, é dar a vara para ensinar a pescar também. Mas enquanto a pessoa precisa de peixe, você supre o peixe para ela. Mas ensina a pescar para que ela possa suprir outros lá na frente. Então esse é o princípio dessa palavra, ensinar você quem você é em Cristo Jesus. Você não é um miserável, você não é um coitadinho, você não é um pobrezinho necessitado que depende da ajuda dos outros. Você depende do Senhor, Ele é a sua fonte. Ele pode usar quem Ele quiser, mas Ele continua sendo a sua fonte. E quando você tem a sua fonte, você não tem falta, porque Ele é a sua fonte. Ele pode fazer com que talvez você tenha a imagem de algum irmão que é próspero, que você conheça, que é rico, e você acha que esse irmão pode te socorrer, e você pensa, não, às vezes uma pessoa que você nem imagina, com uma condição até inferior à sua, você pode pensar isso, mas Deus usa essa pessoa para abençoar você. Não para mostrar a você ou para humilhar você, não é para isso, mas para que você entenda que o fluxo certo é esse. E quando essa pessoa que é menos favorecida aos seus olhos recebe a bênção e abençoa outros, ela vai crescendo de nível.
E você precisa entender que esse tem que ser o fluxo no meio da crise. Você é abençoado e você abençoa. Você é suprido e você supre. Você é enriquecido e você enriquece. Você é curado e você cura. É assim que funciona. Não havia um necessitado, não havia um doente no meio do povo de Israel. Não vai haver, eu declaro isso esta noite para você, não vai haver necessitados no nosso meio, não vai haver doentes no nosso meio, não vai haver. Nós temos que crer nessa palavra, não vai haver, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Não vai haver sobre a nossa igreja, não vai haver sobre as nossas famílias, não vai haver sobre nossas crianças, sobre os nossos idosos, sobre as pessoas ditas no grupo de risco. Não vai haver nenhum doente no nosso meio. Aleluia, em nome de Jesus. Eu quero orar com você essa noite, declarar isso sobre a sua vida. Quero declarar para você e para a sua família que você será suprido em todas as coisas. Que você terá saúde divina atuando em você, operando em você. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra, receba isso e tome posse dela como uma verdade para você. Sabe, isso não é conto da carochinha. Nós não temos para onde correr a não ser para a palavra. Não há solução fora da palavra. Esse é o momento da gente crer no que a palavra diz. Não tem jeito. Não tem solução para crer no governo. Não temos que crer no que as pessoas dizem, no que a ciência diz. Apesar de ser todo mundo usado por Deus para melhorar a nossa vida, nós temos que ficar com a palavra. A palavra é a resposta final que precisamos. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Depois de ter ministrado a tua palavra para o teu povo, eu declaro sobre eles saúde divina esta noite. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de miséria, enfermidade, doença ou dor, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina, prosperidade divina, e eu declaro, Pai, a tua paz que excede todo entendimento, guardando o teu povo. Nada vai impedir o teu povo de prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o fim dessa pandemia, o fim dessa quarentena e o retorno à vida normal de forma sobrenatural. Os empregos sendo restabelecidos, a renda sendo restabelecida às famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, todas as famílias supridas no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tua proteção, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com teu povo, Senhor. O Senhor tem nos mantido de pé diante da dificuldade. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos mantido em saúde divina. E nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, saúde divina sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Seja abençoado na prática da palavra. Olá, amados, a graça e a paz. Eu gostaria de trazer para vocês uma palavra sobre oferta que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Por mais que nós estejamos passando por um momento difícil com relação a esse Covid, em que não estamos podendo nos encontrar presencialmente, você não deve deixar de cumprir com as suas obrigações de semeadura e colheita, porque essa é a única maneira que você vai conseguir ativar o princípio do reino para você prosperar financeiramente. A palavra de Deus diz, em Marcos 4, que o princípio do reino é assim, é como se um homem lançasse uma semente à terra. Eu sei que se você ler lá em Marcos capítulo 4, você vai ver que a semente é a palavra de Deus, mas isso também se aplica a finanças. Para você prosperar, para você sair desse momento de crise devido ao coronavírus, que muitos estabelecimentos comerciais e muitas empresas estão se fechando, muitas pessoas estão com dificuldades financeiras, mas para você sair desse princípio de dificuldade financeira, você deve semear, você deve ativar o princípio, você deve alimentar o fluxo. A palavra diz em Lucas 6, versículo 38, que dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Para você ativar um princípio, você precisa semear. Por mais que você pense que você não tem recursos financeiros insuficientes para semear, não retenha a sua semente. A palavra diz que em Provérbios 11, versículo 24, que ao que retém, versículo 25, ao que retém mais do que é justo, se ele há impor a perda. Você precisa alimentar o fluxo para a prosperidade voltar para a sua vida. Você precisa alimentar o fluxo para que o fluxo
da colheita se estabeleça. Para você estabelecer uma colheita, você precisa plantar uma semente. Nenhum agricultor espera colher sem plantar nada. Então, nós temos que alimentar esse fluxo através da semeadura. Nossos cultos aqui estão acontecendo de forma gravada. Nós estamos postando no YouTube aos domingos, às 18 horas, e a quinta-feira, às 18 horas também. Às 20, é que está aqui no 18, desculpa. Às 20 horas, e você precisa assistir esses cultos. Tem sido uma tremenda bênção para você se alimentar da palavra e você ter a raiz da palavra no seu coração para você suportar esse momento de adversidade, principalmente com relação a finanças. Muitas pessoas estão cortando suas semeaduras por conta de medo de faltar, mas a Bíblia diz que o Senhor é teu pastor e nada te falta. Então você não deve reter, você deve semear, porque quando você semeia, você colhe. O princípio está ativado na semente, então você não deve reter sua semente, você deve semear, deve alimentar o fluxo para que o fluxo de prosperidade não se falte para você. Irmãos, nossos cultos estão sendo lançados no YouTube, no domingo às 18 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Não percam, tem sido uma tremenda bênção. Vocês também devem nos acompanhar nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, que lá estão tendo lives maravilhosas para você se encher da palavra nesse momento de adversidade. Não se encha das notícias que estão se rondando lá fora. Você deve estar informado sim, mas você não deve estar sendo bombardeado com isso. Você deve se encher da palavra para o seu coração ficar firme no Senhor e você resistir a esse tempo de adversidade. Para anunciar para vocês que nossa igreja estará funcionando de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, com o nosso serviço pastoral. Se você precisar de alguma ajuda, de aconselhamento, de oração, nós estaremos aqui disponível para atender a você de segunda a quinta às 16 horas. Se caso você também quiser trazer em mãos o seu dízimo, a sua oferta ou a sua comunhão de bens, nós estaremos aqui para te receber, para te atender, para te dar um toque no cotovelo, já que não podemos nos abraçar nesse momento, mas estamos aqui felizes em te receber e te prestar o melhor auxílio possível.